Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Então, como eu havia dito, eu vou estar falando hoje com vocês a respeito desse livro. Esse livro aqui, Deus me apresentou ele. Eu estava fazendo um seminário em uma outra cidade e eu fui na banca de livros procurando um outro livro e a mulher que estava lá ela disse: "Ó, eu não tenho esse livro, mas eu tenho este aqui que vai te ajudar muito." E quando eu cheguei para ver o nome do livro, então estava escrito Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer. Eu sorri na hora e eu pensei comigo, alguma coisa Deus quer com esse livro, porque realmente era algo que eu estava precisando muito. Como eu havia dito para vocês, eu havia me casado, então eu deixei tudo o que eu fazia, trabalho, amizade, ministério, em outra cidade. Então eu me mudei para essa cidade e comecei do zero. Então foi onde eu comecei a ter crise de ansiedade e começo de depressão. E eu tudo que me falava, então eu começava a responder. Eu sou uma pessoa quieta, não quer dizer que eu sou calma, eu sou quieta. E Deus começou a trabalhar muito nisso, porque conforme algumas pessoas chegavam em mim e falavam alguma coisa, eu já respondia e às vezes isso acabava ofendendo, dependendo do que a pessoa falasse, acabava ofendendo sim. E foi onde Deus começou a trabalhar muito no meu coração. E eu comecei a ser trabalhada com esse livro. Então aqui fala, vou ler um pouquinho para vocês. Aprendendo a falar a linguagem de Deus. O efeito das palavras no reino natural. Chamando à existência as coisas que não existem como se existissem. Profetize seu futuro. Tornando-se porta-voz de Deus. Murmure e não saia do lugar. Louve e seja exaltado. Passe para outra margem. Cultivando a semente, o jejum inclui a língua difamadora, palavras irritadas e impacientes causam problemas, não fale palavras torpes e uma língua que cura. Então Deus começou a trabalhar muito em mim e além disso eu vi que isso estava fazendo mal para mim, estava ficando guardado no meu coração e eu falava: Deus, eu não aceito isso e eu não quero isso. Então foi aonde eu comecei a ler esse livro. Eu creio que me ajudou 50% ou mais. Tem muita coisa ainda para ser mudada, mas foi algo que Deus foi trabalhando. E engraçado que quando eu comecei a ler esse livro, eu fui comprar uns livros pela internet. E eu encontrei esse aqui, A Isca de Satanás. Já haviam falado para mim desse livro aqui e embaixo, e eu não tinha lido embaixo. Então embaixo fala assim, como se livrar de uma armadilha mortal, a ofensa. Então tem tudo a ver também com que eu comecei com esse, depois já li aquele e um complementava o outro. E eu gostei muito desse livro. Então falar um pouquinho para vocês aqui fala sobre a língua difamadora. Tô com a colinha aqui em Provérbios 18:21, que ele diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam habilmente serão recompensados. Então aqui a gente vê, né, como a palavra diz, que a nossa boca, a nossa língua, ela tem poder para trazer vida ou para trazer morte. E eu comecei a pensar comigo: Gisele, o que será que você tem feito, que você tem falado? Tem trazido vida ou tem trazido morte? Eu falei: Deus, não quero. Se for para trazer morte, as palavras que saírem da minha boca, eu não quero. Então Deus começou a trabalhar muito no meu coração. Eu vi que tinha muitas coisas aqui dentro que estavam entrando que não era de mim, não era eu, conforme as circunstâncias que estavam fazendo que isso acontecesse. Eu falei: eu preciso mudar, eu preciso que as coisas mudem. Foi onde eu comecei a ler esse livro. E aqui fala também: palavras irritadas e impacientes causam problemas. Eu terminei de ler um livro há pouco tempo atrás, que é do Cote, Avivamento do Odre Novo, o Velho, alguma coisa assim, não lembro mais o nome. E ele fala que às vezes a gente guarda as coisas e isso vai adoecer na nossa alma, né? Para quem guarda. E para quem joga fora, como eu, acaba falando as coisas, isso traz problemas sociais. Então eu vi que isso estava trazendo problemas realmente para mim, problemas sociais. Eu falei: não, tenho que mudar isso. Então permita ser mudada, permita ser trabalhada, permita ser tratada. E outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre
Diz assim: chamando à existência as coisas que não existem como se existisse. Esse livro, ele não fala só do poder da língua. A gente sabe que é muito sério isso. As palavras que a gente lança, ela tem poder de cura e também tem poder de morte, como eu falei. Então, realmente, lançam palavras de amor. E além dele ensinar sobre isso, ensina sobre chamar à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Então, eu estava num tempo de ansiedade, estava começando ali uma depressão, e às vezes à noite, sempre começa à noite, e principalmente quando eu ia dormir, às vezes acordava de madrugada, o Carlinhos tinha que orar comigo, me ajudar em oração, e aquela angústia, aquela agonia, e eu comecei a declarar a palavra. Então, durante 6 meses do ano passado eu fiz durante uns 10 meses eu fiz. Essa folha aqui tá menor, que esse ano eu fiz ela em duas folhas, mas ano passado eu fiz, deu 5 folhas dessa, eu fiz chamando a existência as coisas que não existem como se elas já existissem. E uma das coisas que eu sempre falava quando via essas crises minhas de depressão é em João 8,44, 2 Coríntios 2,11 e 10,5, diz assim: eu pego o diabo em todas as suas mentiras enganosas, eu lanço fora e escolho crer na palavra de Deus. A gente sabe que o diabo é mentiroso, até então é o pai da mentira. Então, às vezes, fica lançando coisas em nossa mente, no nosso coração, e a gente sabe que não é isso. E não é isso que Deus planejou para nós, não é isso que Deus quer para nós. Deus tem coisas boas, tem coisas abundantes, tem coisas perfeitas. Ele sonhou uma vida plena para nós, que a gente desfrute da plenitude, da graça do Senhor, da graça ao favor imerecido. A gente realmente não merece. Mas é o desejo dele para nós como filhos, que a gente desfrute desse amor. E às vezes o diabo vem lançando coisas na nossa mente. A gente sabe que a depressão, ela é corpo, alma e espírito. Então são 3 níveis que precisam ser trabalhados. Eu não vou entrar nisso agora. Quando eu for falar do outro livro, da Raízes da Depressão, eu quero falar um pouquinho. Então todas as noites, ou às vezes eu acordava no meio da noite, de madrugada, numa angústia, e eu começava realmente a falar essa palavra, a declarar: eu pego o diabo em todas as suas mentiras enganosas, eu lanço fora, escolho crer na palavra de Deus. E eu começava a falar isso, sabe? Começava a pensar nas coisas boas que Deus tinha sonhado para minha vida, aquilo que Deus já tinha colocado nas minhas mãos, as coisas boas que já aconteceram na minha vida, sabe? E começava a pensar como Deus já tinha sido bom, Deus foi generoso comigo. E aquilo ia acalmando. Outra coisa que me ajudava muito nessas noites tá ali em Provérbios 23, 7. Diz assim: como um homem imagina em sua alma, assim ele é. Portanto, todos os meus pensamentos são positivos. Eu não permito que o diabo use meu espírito como uma lata de lixo, meditando em coisas negativas que ele sugere. A gente sabe que ele vem lançando coisas sobre as nossas vidas. Então, realmente, eu começava a enxergar, chamar a existência, chamar o meu pensamento as coisas boas que Deus tinha feito pra mim, feito na minha vida até o dia de hoje. E aquilo ia acalmando, aquilo ia me ajudando. E sempre me ajudou muito, graças a Deus. Minha folha tá dando 1,5 folha. E eu começava também aqui, diz: profetize seu futuro. Em João 6 e versículo 63, diz assim: é o Espírito quem dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então usem essa palavra, declare essa palavra no mundo espiritual. Você não tem a dimensão ainda do que é isso no mundo espiritual, mas comece a declarar essa palavra. Você tem tantas coisas aqui, gente. Começa a falar, começa a praticar isso. Você vai ver quantas coisas vai mudar na sua vida. Às vezes você vai estar triste, você vai vir um versículo na sua mente, você vai começar a declarar isso no mundo espiritual. Você vai ver quanto vai mudar, o quanto vai te ajudar, porque isso tem me ajudado muito. Eu não vou entrar nessa parte agora, como eu disse pra vocês, sobre a depressão, tudo que ocorreu, por quê, né? Mas eu queria muito incentivar você e a dizer para você realmente estar lendo o livro, ajuda muito, leia a Bíblia, isso vai te ajudar nesse tempo difícil.
A gente tem, eu praticamente, né, eu tenho visto muitas pessoas aí com depressão, com ansiedade, e eu falo isso porque eu já passei por isso. Então eu gostaria, eu não estava aqui pra mim, mas deixa eu procurar aqui, Esther. Eu amo muito esse livro de Esther. Ele falava comigo quando eu era solteira e continua falando comigo agora que eu estou casada. Em Esther, capítulo 4, versículo 14, diz assim, no finalzinho diz assim: quem sabe não foi para esse dia que fosse nomeada a rainha da Pérsia. Então eu trago muito para os dias de hoje e eu sempre pergunto, né? Fico me perguntando. E o Espírito Santo sempre toca no meu coração. Quem sabe não foi para esse tempo que fosse chamada. Você tem tanta história, eu tenho tanta história e vale a pena repassar, vale a pena tocar para frente, independente da sua timidez, da sua vergonha, mas fale daquilo que Deus colocou no seu coração, não tenha medo. Talvez você ache que é coisa boba, mas não é. Tem pessoas que estão precisando disso, gente, nesse tempo. Não tenha medo de falar daquilo que Deus colocou no seu coração. Não tenha medo de contar a experiência que você está vivendo, aquilo que você está passando. Às vezes tem alguém do lado que tá passando pela mesma coisa e não sabe o que fazer. Alguma coisa que tá ajudando você pode ajudar para os outros. Comecei a falar sobre os livros que têm me ajudado. Eu já recebi mensagem de amigas minhas, de outras pessoas falando: ai, Gi, que bom que você tá falando, tem me ajudado, tá me ajudando, eu vou começar a fazer isso, sabe? Começa a praticar isso. E sem falar, gente, que livro é sabedoria, tá? É conhecimento. Então comece a praticar isso. Comece a passar para os outros aquilo que Deus tem colocado no seu coração, aquilo que Deus tem falado com você. Talvez você ache que é coisa pouca, que é coisa mínima, mas não é. Tem feito muita diferença. Eu quero gravar um vídeo mais pra frente pra vocês, então falando sobre depressão e ansiedade. Quem sabe eu faço até uma live mais pra frente, convido alguém pra gente estar tocando nesse assunto. Gente, já que aproveitamos pra falar de livro, esse livro aqui ele vai falar muito sobre isso, tá? Sobre a ofensa. Ó, deixa eu só ler uma partezinha aqui pra vocês. Bem no comecinho diz assim: pessoas ofendidas geralmente produzem muitos frutos, como a dor, a ira, o escândalo, os ciúmes, o ressentimento, as disputas, a amargura, o ódio e a inveja. Quando damos importância a uma ofensa, algumas das consequências são os insultos, os ataques, as feridas, a divisão, a separação, os relacionamentos quebrados, a traição e o retorno ao pecado. Então é muito triste. Então não deixe que isso entre no seu coração. Doma sua língua, pede para Deus discernimento, pede para Deus domínio próprio e que vai dar tudo certo, você vai ver. Gente, eu vou pedir para vocês, leiam e passa todo o conhecimento. O que você acha que é coisa boba, passa para frente, sabe? Começa a ajudar pessoas. A gente tem vivido um tempo tão difícil, né? Principalmente quando começou essa pandemia. Eu espero que agora a gente já esteja no finzinho. Mas tem tanta gente precisando, tem tantas pessoas com medo, tantas pessoas assustadas. Então vamos passar para frente o conhecimento, vamos falar aquilo que Deus tem feito, né, na sua vida, ou usando livros, ou através da Bíblia. Algo Deus tem feito na sua vida. Então não deixe esse conhecimento guardado, não retém. Eu recebi uma palavra profética sábado da pastora Angélica, minha amiga querida, pastora amada, e ela disse pra mim que eu sou uma pessoa que eu não retenho, e realmente eu não retenho, gente. Deus tem me ensinado isso, porque eu tenho vivido uma graça abundante de Deus tão grande. Eu falei: Deus, eu vou ser muito egoísta se eu reter isso, e eu não quero reter isso. Eu quero passar pra frente pra vocês, para que vocês possam viver a plenitude de Deus, a graça abundante, o favor merecido, tudo isso, e eu creio que você vai viver. E a semana passada, quando eu postei aquele vídeo, e eu falei, quem tivesse, né, algumas sugestões de livros, então me passaram aqui uma sugestão de livro, foi a Joquebede Fonseca. Ela me disse A Mulher que Deus Usa, e eu vou estar comprando ele, pra gente o próximo ano, ali em janeiro, a gente já começa a falar um pouquinho desses livros.
E a Madalena passou para mim também esposa segundo o coração de Deus. Então, nós vamos estar comprando esse livro e a gente vai estar falando um pouquinho, tá bom? Beijo no coração de vocês, Deus abençoe. E qualquer coisa, estou aqui para estar ajudando vocês no que eu puder, tá bom? Um abraço, fica com Deus.